Olá, fã de monstros gigantes, filmes de terror e livros de ficção científica. Eu sou o Luiz, do Monstros e Aventuras, e vamos falar hoje sobre um quase clássico de 1959. Eu estou falando do Ataque das Sanguessugas Gigantes, que é do diretor Gene Corman, irmão do Roger Corman. Então estamos falando da dupla que é responsável por décadas e décadas de filme B de baixo orçamento de ficção científica. E como são filmes de baixo orçamento e sem correlação com grandes estúdios, a criatividade corre solta. Então venham comigo para entender um pouquinho melhor dessa obra. Lembrando que se gostarem do vídeo, aproveita para dar o like, compartilhar com seus amigos e vambora, galera! Primeiramente, o Ataque das Sanguessugas Gigantes, de 59, ele é num período histórico bem interessante da ficção científica, pois aqui nós temos um período entre os clássicos da Universal, que começam nos anos 30, e vão depois pegar e descambar nos anos 50, 70, na ficção científica de justamente terror radioativo e ataques alienígenas. Então ele fica justamente nessa transição, na época dos monstros atômicos. Tanto que existe uma justificativa envolvendo lixo radioativo durante o filme, que fala sobre como, teoricamente, ou pelo menos teorizam as pessoas que devem ter surgido os monstros. E qual é o roteiro? Aqui nós temos, em um pântano da Flórida, animais e pessoas que começam a desaparecer e que, na verdade, isso é causado pelo ataque das tais sanguessugas. E a primeira curiosidade é que não estamos falando de simplesmente vermes gigantes ou sanguessugas aumentadas. Nós estamos falando de seres humanoides com traços de sanguessuga, o que ajuda já a dar um diferencialzinho um pouquinho pro filme, saindo daquela coisa do justamente criatura simplesmente aumentada que é projetada na tela, ou o stop motion tradicional que era usado para fazer alguns monstros na época. E uma outra coisa importante, aquilo que era o grande sucesso do terror anos atrás, eram justamente os materiais dos estúdios Universal, que curiosamente, o primeiro filme era justamente o Drácula, que teve várias sequências e crossovers com outros personagens e outros monstros, e o último a ter um grande sucesso dessa linha, indo justamente já na direção da ficção científica que estava começando a crescer, é justamente o Monstro da Lagoa Negra. E uma sanguessuga, ele consegue combinar justamente esses dois aspectos. Estamos falando de um monstro aquático, ainda mais de um pântano, e que também é sugador de sangue, já ajudando a pegar e nos estabelecer que, como mesmo inconscientemente, afinal estamos falando de gente que consumiu várias vezes esse tipo de material na época, nós temos um material que ajuda a meio que sintetizar um pouco as décadas anteriores de filmes. E uma outra coisa interessante, o protagonista dessa obra é um guarda ecológico. Inclusive, a gente tem uma coisa bem interessante, onde a polícia quase não faz nada dentro da obra, inclusive eles querem facilitar o raciocinar o mínimo possível. A população não ajuda muito, porque temos várias questões de superstição. Inclusive, temos um comentário bem interessante no filme, justamente do guarda ecológico, que é a pessoa que mais conhece tanto de ciência quanto a região local, que é sobre o local ter sido antigamente a região onde os índios Seminole, que é uma tribo que existe de verdade, pegou e se escondia na região. Então já dá pra ver aquela coisa de que, o pessoal que tá lá já não é os moradores que deviam existir lá, é gente que existe um pouco menos de 100 anos, basicamente, que ainda tá conhecendo a região. Número 2, temos vários caçadores ilegais, o que já ajuda a atribuir porque demora tanto para as pessoas pegarem e entenderem o que tá acontecendo. Afinal, nós temos crimes dentro da cidade, e nós temos também ao fato das criaturas perigosas que já existem no pântano, como cobras, serpentes, crocodilos, insetos, altas justificativas para os desaparecimentos da região, né? Então, é bem interessante como vemos essa pessoa que é entre o cientista e o militar, ou melhor, policial, essa pessoa que fica entre os dois mundos, basicamente, que figura entre parte dos filmes americanos de ficção científica, que consegue dar uma noção geral, entender pouco a pouco o que está acontecendo, para estabelecer uma estratégia para ir atrás das criaturas e tentar resgatar aos poucos sobreviventes. E é um filminho curto,
curto, de mais ou menos 1 hora de duração. Inclusive o próprio conceito de filme B é justamente um filme, eram filmes originalmente criados para serem exibidos em sessão duplas. Então, para atrair mais pessoas para o cinema, você tinha um filme principal que era exibido e outras produções extras, como pequenos documentários, filmes de baixíssimo orçamento. Então você tinha uma parte de filmes de estúdios pequenos que sobreviviam, criando obras pequenas que eram exibidos meio desse bônus, basicamente. E como eu falei, como estamos falando de filmes de baixo orçamento, você explode de criatividade. E é bem interessante como nessa época, ao falar tanto da questão da caça ilegal, dos problemas de como a interação de lixo da região, radioativo pega, pode gerar os problemas, a gente tem uma pequena mensagem ecológica já leve sendo desenvolvida na época. Lembrando que as questões ecológicas não são modernas, elas começam já no final do século XIX, quando a gente começa a ter caçadores, isso no mundo real, que começam a perceber como as espécies estão começando a ser extintas e precisam criar regras, senão eles vão ficar sem caça e as pessoas vão começar a ter criaturas deixando de existir, né? Então, a questão ecológica, na verdade, é muito mais antiga e é fundamental para entender algumas coisinhas ao longo dos anos, né? Inclusive, até hoje, a questão ecológica é extremamente importante, a questão da preservação, da questão da caça, animais silvestres, né? Então, esse filme já dá umas pinceladas interessantes. Então, mesmo tendo os seus furos e a sua superficialidade, afinal, é um filme para você pegar, relaxar a cabeça, curtir um pouco algumas criaturas monstruosas diferentes do tradicional. Ele tem justamente as suas peculiaridades, o seu charmezinho dentro disso tudo. E como eu falei, ele é um ótimo filme para vocês verem o retrato de uma época, já que filmes coloridos já eram feitos, porém eram filmes de grande orçamento, os de baixo orçamento eles ainda eram preto e branco, e fazendo justamente a transição entre o período de criaturas mais tradicionais, inclusive mais tiradas da literatura, e a era da Guerra Fria, onde temos justamente a ameaça da ultratecnologia chegando. E essa questão atômica é importante ressaltar que ela surge mais do que simplesmente a bomba atômica, que realmente é um negócio que muda a visão das pessoas. Porque já existia o conceito de energia radioativa que era visto e conhecido pelas pessoas, pela população geral, no início do século XX. Inclusive, como médico, eu posso falar isso porque isso faz parte da história da medicina, já que os aparelhos de raio-x começam a se desenvolver e revoluciona a medicina no início do século, inclusive com aparelhos portáteis sendo usados para pegar e detectar, criados para detectar fraturas no meio da Primeira Guerra Mundial, e o pessoal amando os poderes da radiação. Tanto que o Superman criado nos anos 30 e posteriormente ele ganha a visão de raio-x anos depois, né? Afinal, ele tem visão aguçada, ele deve também enxergar raio-x. Só que a gente começa a ter várias mortes justamente de pessoas que trabalham justamente com os materiais radioativos, porque inclusive as normas de segurança e o conceito de segurança desses materiais radioativos ainda estava sendo criado, né? Então, a gente tem uma transformação brutal que começa a ter da visão que se tem da radiação para uma coisa perigosa que exige alta segurança para ser tratada, e você precisa conhecer, não simplesmente de forma intuitiva, porque radiação não é uma coisa intuitiva, mas conhecimento científico real. Tanto que outro ponto interessante desses filmes de transição da época é onde temos o cientista como protagonista, um cientista meio aventureiro, e que ele pega com o conhecimento dele associado às habilidades físicas, ele consegue entender como funciona aquela ameaça da região e elaborar um método científico para poder pegar e destruí-la. Lembrando que temos muitos outros filmes do tipo que foram feitos na época e que podemos considerar, inclusive, um precursor do conceito de filmes de vermes gigantes. Afinal, sanguessugas não deixam de ser uma espécie de estrutura verminoide, e que anos depois a gente tem poucas coisas sendo produzidas em grande quantidade do tipo, só que realmente marcantes. Nós temos os vermes gigantes do Beetlejuice, do Fantasma Se Divertem, a criatura que aparece no processador de lixo do primeiro Guerra nas Estrelas, os vermes gigantes de Duna, né? Apesar de Duna ser literatura, a gente tem que ver sempre que existe um diálogo entre literatura e cinema desde o seu início, basicamente.
Então, isso aí já é outro motivo para pegar e assistir. Então, temos 3 motivos que ajudam a gente pegar, assistir esse filme que são interessantes. O primeiro é relaxar a cabeça com um filme que sai do tradicional de monstro ficção científica e ao mesmo tempo é leve, não precisando assim tanto processamento de informação. O segundo é a gente entender o retrato de um período diferente da produção de filmes de monstros. E o terceiro é entender justamente o precursor de filmes posteriores, já que muitas ideias foram testadas nesse período e usadas mais pra frente. Tanto que, por exemplo, o clássico A Pequenas Lojas de Horrores, ele primeiro surge justamente como um pequeno filme B feito em 3 dias de ficção científica para posteriormente pegar e ser um clássico de comédia de terror que seria refeito na época dos anos 80, o da planta que fica gigante sugando o sangue das pessoas, né? E vocês? Quais filmes de terror desse período vocês já assistiram? Vocês gostam desses filmes mais preto e branco de ficção científica? Coloque aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!